vamos abrir a aula do Bhagavad Gita com os mantras que nos conectam aos grandes Vaishnavas, aos mestres da tradução, da tradição védica, que tem total conhecimento acerca de Deus e do conteúdo do Gita. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Namobishtam Staptam Yena Bhutale Swayan Rupa Kadam Mayam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpatu Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito bem, nós terminamos lendo que, segundo Krishna, as palavras dele, Krishna diz que saiba que tudo que nasce neste mundo, seja móvel ou imóvel, manifesta-se da combinação do campo e do seu conhecedor. Aquele que vê o Senhor Supremo situado igualmente em todos os seres como imperecível dentro do perecível, essa pessoa vê perfeitamente. Nós já entendemos que Krishna, uma expansão de Krishna, um corpo sucessivo dentre os infinitos corpos espirituais de Deus, acompanha vida após vida a alma individual dentro do chakra cardíaco, dentro da gruta do coração. Então, no mesmo galho estão pousados dois pássaros, diz um mantra dos Upanishads. Um é a super-alma, a expansão de Deus, Paramatma. A palavra Param em sânscrito significa super. Atma significa o átomo de consciência. A super-alma, a alma suprema, está enxergando e acompanhando as atividades da alma vida após vida, de dentro desta posição, desta guarita espiritual, na caverna do coração, como é descrita na literatura védica. A alma individual também está posicionada ao lado da alma de Krishna, né, ao lado dessa expansão de Deus, do Paramatma, e é quem está conhecendo a realidade material através dessa experiência. Porém, o supremo conhecedor de todas as experiências, simultaneamente, é o próprio Krishna. É o próprio Deus. Tal pessoa dotada de visão equânime, diz o verso 29 do capítulo 13, que vê o Senhor habitando em todos os lugares de maneira idêntica, não se ilude e, desse modo, alcança o destino supremo. Aquele que percebe que todas as ações são executadas apenas pela natureza material, não vê a si mesmo como o executor das ações. Quando tal pessoa iluminada compreende que os diferentes tipos de seres estão situados dentro de uma única natureza e que tudo se manifesta dessa natureza, ela alcança a compreensão do Espírito. Então, nós estávamos explicando ontem na aula presencial aqui em casa. Na parede da minha casa há um quadro no qual se vê uma cidade na beira de um rio e um barco situado sobre esse lago. Se você olha para a imagem, você vai entender que o barco não é parte do rio, que o barco não é a casa que fica na beira da água, que o barco não é a árvore, que o barco não são as nuvens, que o barco não é as nuvens. Porém, o barco é o quadro. E, na verdade, não há diferença entre o barco, a atmosfera que envolve o barco, a casa, a árvore, pois tudo está sobre uma tela que não é visível aos nossos olhos. A pintura está sobre esta tela. Portanto, nós vamos entender
que, segundo os Vedas, há uma realidade espiritual que funciona como a tela do quadro da realidade material. O Brahman, o Espírito. Tal potência de Deus está penetrando e manifestando a vida em todos os seus minúsculos aspectos. Portanto, aqui Krishna está explicando algo que é fundamental. Já explicamos que esse é um capítulo de esclarecimento após o clímax do Bhagavad Gita, que representa, que acontece no 11º capítulo, como vocês já ouviram algumas semanas atrás. Krishna está dizendo, né? Aquele que percebe que todas as ações são realizadas apenas pela natureza material, não vê a si mesmo como executor da ação. Nós vamos ler este mesmo verso, esses mesmos 3 versos, 29, 30 e 31. 29. Aquele que vê a superalma igualmente presente em toda parte, em cada ser vivo, não se degrada através da mente. Assim ele se aproxima do destino transcendental. Lindíssima tradução. Portanto, aquele que vê esta expansão de Deus no coração de cada ser vivo, não pode se degradar através dos impulsos, dos pensamentos, das emoções que chegam através do nível mental. A mente vai dizer, essa pessoa que se aproxima de mim é antipática, eu não tenho simpatia por essa pessoa. Eu tenho uma sensação estranha com outra pessoa. Aquela terceira pessoa também eu prefiro não conversar com ela. Está vindo alguém na rua que parece uma pessoa muito suja, muito mal encarada. Esta percepção superficial, esta percepção material do comportamento deste ou daquele, geralmente está separada da consciência de que todos os seres vivos, inclusive aqueles que nos estão antipáticos por excelência, possuem um paramatma, possuem uma postação, uma expansão de Deus em seus chakras cardíacos. Portanto, se o comportamento kármico, se o comportamento, digamos assim, na matéria, de uma determinada pessoa não nos atrai, nós simultaneamente devemos lembrar que aquele é um ego, é um personagem dentro do tempo, e que o próprio Krishna está dentro do coração de todas as pessoas que se aproximam de nós. Portanto, há um nível de respeito que deve acontecer internamente a nós em relação a cada ser vivo. Nós já ouvimos falar na palavra namastê, não é? A tradução comum, né, das pessoas no dia a dia, na nova era, ou nessa espiritualidade que acontece dentro do Facebook e das mídias sociais, né, na televisão, traduzem: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Nós já explicamos isso em algumas outras aulas, mas agora vem bastante a calhar retornar nesse assunto. A palavra namastê vem de namaha astute e significa, em sânscrito, reverências a você. Namaha significa reverências. Astute, a você. Muito bem. A ideia por trás da qual namastê poderia significar o Deus que habita em mim reverencia o Deus que habita em você, na verdade tem uma concepção ligada ao Vedanta Advaita, a ideia de que todos os seres vivos sejam Deus. Tal concepção não concebe e não conhece de maneira profunda e adequada a diferença entre Atma e Paramatma. Tais pessoas imaginam que no lugar da alma, dentro do nosso chakra cardíaco, pulsa simplesmente uma expansão de Deus. Ou seja, tais pessoas acreditam que não exista uma alma individual responsável pela captação, pela compreensão do mundo,
em seus corações. Mas este capítulo do Bhagavad Gita é bem claro. Krishna diz: existe o conhecedor do campo e o campo. Ou seja, existe o corpo, né, e aquele que conhece o corpo, existe a alma. E eu sou, e Deus é, o super conhecedor de todos os campos. Ou seja, há uma diferença entre a alma que conhece o próprio corpo e Deus que conhece todos os corpos, inclusive o corpo da realidade material, o universo. Krishna está continuando aqui, tá, no verso 30, e vai dizer: quem pode ver que todas as atividades são executadas pelo corpo, que é uma criação da natureza material, e vê que seu eu nada faz, vê de verdade. Ele vai falar novamente sobre isso, né? E esse é um dos temas principais da literatura védica, o conhecimento sobre as gunas, sobre as 3 modalidades com as quais podemos dividir o inteiro universo em 3 gigantescas fatias. Por exemplo, está muito frio e nós, além de fazermos nossa campanha de cobertores reciclados, que eu convido a um por um de vocês a participar, né? Nós todos estamos usando cobertores. Há pessoas que estão cobertas agora por cobertores chineses de microfibra, né? Pessoas que estão cobertas agora por cobertores feitos pela própria avó de acrílico, ou pessoas que estão cobertas por um cobertor de lã verdadeira. Pessoas que estão cobertas por uma pele de carneiro ou por uma pele de raposa ou de coelho. Pessoas que estão cobertas por cashmere. Pessoas que estão cobertas por algodão. E diferentes tecidos. Cada um destes tecidos pode ser profundamente dividido ou interpretado existindo dentro de uma dessas 3 gunas. O que é a microfibra? O que é o acrílico? O acrílico é petróleo. Portanto, o petróleo sabemos que é feito de detritos, não é? Orgânicos, que são mantidos sob pressão dentro do planeta Terra. Portanto, eles são feitos de corpos em decomposição. O plástico tem essa capacidade mágica de tomar qualquer forma e de participar de qualquer coisa. Não é? Ele pode ser lente de óculos, ele pode ser sacola de compras, ele pode ser roupa, ele pode ser travesseiro. O que tem dentro do travesseiro? Não é? O poliéster, o acrílico, são todos desdobramentos do petróleo, não é? Que, na verdade, é feito de corpos em decomposição. Não é? É famosa a frase de que em Kali Yuga, na era em que nós estamos, tudo estará contaminado. Né? E pelo que tudo está contaminado? Pelo plástico. Né? Dentre outras coisas. Do ponto de vista material. Nós estamos usando restos de cadáveres para cobertor, travesseiro, revestimento interno do sofá, para o estofamento do carro, para sapatos, pulseiras, relógios. Né? Tudo está sendo construído através de algo que, na verdade, representa a morte dos seres que viveram no planeta Terra. A lã, né? Como ela foi extraída? Ela é um produto natural. Muito bem. Que tipo de dor o animal X sofreu ao ser tosquiado para que aquele fio tivesse sido produzido na máquina, no tear ou na roca, imaginando uma máquina antiga. Não é? Esse nível de conhecimento vai determinar se o algodão é, por exemplo, uma coberta no nível da bondade, se a lã é uma coberta no nível da paixão, e se o poliéster é uma coberta no nível da ignorância. Eu estou fazendo uma hipótese de leitura de algo bastante simples relativo ao nosso cotidiano, ao nosso inverno rigoroso aqui do Brasil neste momento. Muito bem.
não só este aspecto, qualquer coisa que você olhe ao seu redor, qualquer coisa que existe dentro da realidade material, inclusive seus pensamentos. Ora, uma pessoa tem pensamentos relativos à bondade, ora, a mesma pessoa tem pensamentos relativos à paixão, ora, a mesma pessoa tem pensamentos relativos à ignorância. Por exemplo, hoje eu não vou fazer nada, não vou nem tomar banho, vou ficar deitado o dia inteiro rolando na cama. A preguiça, a procrastinação, algumas características específicas fazem parte desta guna, deste modo, desta modalidade material na fase da ignorância. A vingança, a ira, certos sentimentos de ódio, não é? A violência, a agressividade, a incapacidade de perdoar, tudo isso está dentro de um âmbito específico relativo a tamaguna. Guna significa modalidade, numa tradução mais simplificada. Qualidade também. Então, algo que está na qualidade, na modalidade, na qualidade da ignorância. Pessoas também podem ser catalogadas dessa maneira. Há pessoas que vivem sentindo e pensando, tendo sentimentos e emoções ligados à ignorância. Os sentimentos e emoções que nós já descrevemos. Apatia, preguiça, incapacidade de trabalhar e de produzir, uma série de coisas. A guna da paixão é composta por sentimentos que movimentam o mundo. A vontade de crescer na vida, o desejo de se casar com alguém, o impulso de viajar o mundo, a vontade de ser um grande aventureiro, de ser um empreendedor, um grande industrial, a paixão pela literatura, pela música, o talento de um artista, tudo isso, o desejo de fama, tudo isso está dentro da modalidade da paixão. A beleza de uma rosa, a sofisticação de uma vestimenta, uma joia, um tapete persa feito de seda, um cobiçado objeto de decoração, ambientes sofisticados. E nós temos também a modalidade da bondade. A bondade é o âmbito, a modalidade, a qualidade que deve desejar o devoto, que deve desejar aquele que tem amor por Deus. Ele deve desejar viver dentro desta diferente faixa da realidade material. Por exemplo, as próprias plantas podem estar divididas em gunas. Uma erva medicinal, a moringa, por exemplo, a famosíssima moringa, que hoje em dia tem nos ajudado a ter mais força física no nosso dia a dia. Ela está, obviamente, do ponto de vista da saúde humana, dentro desta guna, desta qualidade da bondade. Ela é uma planta medicinal. Ela é uma planta que contém vitaminas, cálcio, uma série de nutrientes que são necessários à vida. Não é? Hoje em dia, fazemos uma pequena parêntese, por que é que os homens têm necessidade de suplementar a sua alimentação? Em Kali Yuga, há um empobrecimento das camadas geológicas do planeta Terra por conta do uso de pesticidas, da chuva ácida que cai sobre as cidades por conta também da agropecuária, da criação de vacas, mas isso é uma conversa bastante complexa. A chuva ácida é produzida pela urina dos animais em cativeiro, segundo os cientistas mais antenados, vamos usar uma palavra moderna, contemporânea, nesses assuntos. Muito bem. O solo está empobrecido e não possui mais minerais e nutrientes adequados.
Portanto, as plantas que crescem nas hortas e nas plantações não possuem também as suas características clássicas. Elas não conseguem extrair da terra e sintetizar de maneira inteligente nas suas folhas, nas suas polpas, né, no interior dos seus, das suas frutas e legumes e verduras, etc. Né? Esses minerais que são necessários ao homem. Então, portanto, nós não conseguimos estar fortes o suficientes, né, nos alimentando desta safra que é colhida nesta era em que nós vivemos. E, portanto, nós nos sentimos todos com fadiga e cansados. Né? Essa fadiga que é descrita na internet como sendo sintoma da evolução da alma para a quinta dimensão, na verdade é o sintoma do empobrecimento dos alimentos transgênicos e alterados da nossa era de Kali no nosso corpo, no nosso organismo. Né? Portanto, a moringa e outras plantas medicinais que estão na guna, que estão na qualidade da bondade, estão nos ajudando a nos manter nutridos. Né? É por isso que os remédios também não funcionam, segundo os grandes médicos ayurvédicos. Alguns com quem eu conversei na Índia me disseram que os remédios não têm mais funcionamento, nem os alopáticos, e nem os homeopáticos, e nem os ayurvédicos, porque o corpo está desnutrido. E se o corpo não está nutrido, os remédios não têm efeito. Muito bem. Dito isso, né, além das plantas, os homens também e os nossos pensamentos também estão nesta guna da bondade. Né? A nossa campanha do cobertor também está tentando concentrar as ações daqueles que convivem conosco, daqueles que participam do Grupo Ciência Milenar Indiana, numa ação da bondade. Porém, estas ações são ações no nível da bondade material. As 3 gunas em sânscrito vão se chamar Tamaguna. Tamas em sânscrito significa ignorância, guna significa qualidade. Rajaguna, Raja significa paixão. E Sattva Guna. Sattva significa bondade. E existe Shuddha Sattva Guna. Shuddha, nesse caso, significa perfeita, elevada. Então, da plataforma da bondade material, nós temos a oportunidade de nos deslocarmos para fora da organização destas 3 gunas. E o que são, porém, estas 3 gunas? Nós já estamos entendendo, né, que os planetas, aqueles que estão seguindo as aulas de quarta-feira, já devem ter ouvido sobre isso. Os planetas estão irradiando sentimentos e as próprias qualidades, as modalidades materiais. Não é? Sabemos que, por exemplo, as plantas crescem, elas precisam, se alimentam do sol, mas elas são levadas a crescer durante a noite. Né? É por isso que de manhã, quando nós acordamos, às vezes nós vemos que há uma flor que brotou, não é? Um galho mais longo de uma determinada planta. Nós os notamos de manhã cedo, pois eles crescem diante da potência e da radiação lunar. Portanto, essas qualidades elas estão sendo produzidas pela máquina da realidade material, pela emanação de cada um dos planetas dentro desta realidade material. Eles são recebidos pelos chakras e nós temos, então, pensamentos relativos a Vênus, pensamentos relativos a Marte, pensamentos e emoções e sensações relativos a Mercúrio. Desta maneira, a máquina da realidade material funciona. Nós não estamos separados totalmente dos planetas, do Sol, da Lua, assim como o barco no quadro não está separado da casa do quadro, do lago do quadro, da árvore do quadro. Ainda que visivelmente nós tenhamos esta impressão. Qual é a diferença entre a guna da bondade material e a guna da bondade espiritual?
A guna da bondade material diz respeito à caridade, à piedade, né, à gentileza, né, que estão ligadas ao âmbito do cotidiano da nossa vida relativa ao mundo, da nossa vida relativa à matéria. Ou seja, alguém que visa distribuir cobertas para mendigos está ajudando pessoas encarnadas na matéria a não sentir frio durante um inverno. Existe um famoso ditado que diz: melhor do que dar uma fruta é ensinar a plantar. Não é? Eu fiz uma versão vegetariana de um outro tipo de frase. Muito bem. A fruta que você doa, ela vai ser útil no momento em que a pessoa está com fome. Mas se você ensina uma pessoa a plantar uma árvore, ela pode curar a própria fome independente de você. Não é? Então, se nós somos capazes de ajudar alguém que está passando frio a aprender a trabalhar por si só, a evoluir socialmente do ponto de vista, né, equacionando a própria inveja, a própria preguiça, né, e os sentimentos negativos que o impedem de se relacionar com o mundo, nós estaremos fazendo um favor ainda maior para tal pessoa. Mas ainda estaríamos no campo de uma bondade material, de uma bondade relativa ao mundo físico. O que é que diferencia um trabalhador de alguém que não consegue trabalhar? O fato de que o trabalhador, desde cedo, tinha consciência que, na ausência do seu trabalho, a sua sustentação física, o seu conforto no mundo seria impossível. O que é este conforto no mundo? Algo extremamente necessário. Não é? Então, o jovem que ouve os pais e planeja sua existência na Terra até seus 80, 90, 100 anos, possui mais inteligência do que aquele que vive como a cigarra, que canta durante o verão e morre de fome durante o inverno. Portanto, é necessário educarmos os filhos para que eles tenham a responsabilidade de entender que a adolescência não é uma plataforma duradoura na matéria. Muito bem. Do ponto de vista espiritual, porém, levar uma criança, um jovem, a entender a importância da faculdade não basta. Pois a vida é longa, encarnados num corpo, mas a vida é eterna do ponto de vista estrutural, do ponto de vista absoluto. É necessário que o jovem, ou que o indivíduo, seja levado a entender que ele não só vai passar dos 20 aos 25 anos. Tá? Ele vai passar dos 20 aos 25, dos 30 aos 40, dos 70 aos 80, dos 80 aos 90, e quando abandonar o corpo para uma outra vida. O horizonte do homem mais inteligente se alarga, assim como se alarga a visão do mendigo que entende que é necessário trabalhar, assim como se alarga a visão do jovem que entende que é necessário planejar o futuro, assim como se alarga a visão do adulto que prevê uma previdência ou uma aposentadoria para si e para a sua família, no momento em que ele não terá mais forças para trazer o pão para casa através do próprio esforço. É uma sequência, é um horizonte que se alarga cada vez mais que a alma se eleva e enxerga mais longe no vasto campo da existência. A bondade, portanto, passa de ser algo material para se tornar algo espiritual. Ensinamos a plantar aquele que precisa de frutas, assim como ensinamos que Deus é a fonte da natureza para aquele que precisa de conhecimento. Receber as bênçãos de Deus diretamente, por conta da nossa relação correta através da ética
da etiqueta descrita como etiqueta espiritual na literatura transcendental da antiga Índia, ou seja, o modo com que nós nos comportamos espiritualmente nos detalhes do cotidiano com o próximo e com Deus. É algo que não só nos garante um bom karma, mas abre a porta da nossa experiência, da nossa vida, em relação a um futuro exterminado, um futuro que nos reconecta com a Suprema Personalidade de Deus. Portanto, a bondade material não basta, é preciso conhecer a literatura original, é preciso entender os Vedas e aplicar este ponto de vista espiritual transcendental no nosso dia a dia. Portanto, sim, é muito útil que uma pessoa que está com fome receba um pedaço de pão. Mas um pão fresco é melhor do que um pão velho. Há uma hierarquia, um diferente valor relativo ao que é doado. Você pode doar uma garrafa de álcool para um mendigo para que ele se aqueça, se intoxicando. Porém, isso é uma doação no nível da ignorância. Você pode doar para um mendigo um lindo relógio para que ele saiba que horas são enquanto ele vaga pelas ruas. Essa é uma doação no nível da paixão. Estou simplificando para que se entenda. Nós podemos ensinar o mendigo a plantar uma árvore. Nós estamos fazendo uma doação no nível da bondade material. Mas quando nós ensinamos aos mendigos do conhecimento, aos seres humanos que não têm consciência de Krishna, consciência de quem é o Absoluto, como é a eternidade, como verdadeiramente funciona a máquina da realidade material e como nós estamos aqui, vida após vida, tentando descobrir e nos relacionar com a Suprema Personalidade do Absoluto, nós estamos na faixa da bondade espiritual. Digamos assim, a cobertura, a penthouse da qualidade da bondade. Existe um andar ainda acima da bondade material, que é aquele que nos coloca conscientes da transcendência, daquilo que vai além da matéria, que nos coloca na posição de ajudar pessoas que ainda não estão nesse patamar a acessar esta compreensão sobre o que é bom eternamente. Quantas vezes nós teríamos que reencarnar para, numa associação de pessoas, distribuirmos cobertores para os necessitados? Na próxima encarnação, qual outro grupo se formará para cobrir aqueles que têm frio? E na outra? E na outra? E na outra? Nós teríamos que voltar à matéria infinitamente para cobrir aqueles que têm frio. Esta é a função última da alma. A bondade transcendental é superior à bondade material, assim como a bondade material é superior à paixão e assim como a paixão é superior à ignorância. Muito bem. No verso sucessivo, Krishna dirá: quando o homem insensato deixa de ver as diferentes identidades consequentes a diferentes corpos materiais e vê como os seres se expandem por toda parte, ele alcança a concepção do Brahman. Ontem, na aula presencial, nós vimos um vídeo sobre a vida intracelular. Aqueles que estavam aqui, que estão no grupo agora neste momento, eu vou postar um vídeo sobre isso para vocês aqui no grupo, se vocês me lembrarem, por favor, no final da aula. Para que vocês vejam como há movimento dentro das células, como há individualidades que são movidas pelas potências espirituais de Deus, pelas divas, pelas almas. Krishna diz na literatura védica: a diva, a alma individual, é o meu mistério. É aquilo que torna Deus, Deus. A sua capacidade de criar outros seres conscientes, separados,
simultaneamente iguais e diferentes de si. Muito bem. Alcança a concepção do espírito aquele que vê que os seres se expandem por toda parte. No verso 32, Krishna dirá: aqueles com a visão da eternidade podem ver que a alma imperecível é transcendental, eterna e situada além dos modos da natureza, além destas gunas. Apesar do contato com o corpo material, Arjuna, a alma não faz nem se enreda. A alma nada faz nem se enreda. Ou seja, a alma está imersa dentro de um corpo que é pilotado pelos desejos transmitidos dentro da realidade material através dos semideuses, das potências cósmicas. Amar, viver, trabalhar, correr, sentar, dormir, rir, chorar, isso tudo é uma teatralização de sentimentos e sensações que existem na espiritualidade. Porém, na matéria, nós estamos artificialmente vivendo uma experiência que é aparentemente separada de Deus. Nós não podemos nos relacionar diretamente com Krishna. O ar é invisível, nós dissemos na aula de quarta-feira, o vidro é invisível, porque Deus é super invisível. Nós estamos entendendo os graus de invisibilidade dentro da realidade material. O pensamento é invisível, a emoção é invisível. Mas o que é totalmente invisível para a percepção do homem? O centro do infinito, o centro da inteligência suprema, o eu de Deus. Nós concluímos esta existência, nós entendemos esta existência através da revelação da literatura védica. Ninguém jamais poderia conceber uma inteligência absoluta fora do universo material. Não é? Muito bem. Vamos repetir este verso na tradução de Bhakti Rakshak, Sridhar Maharaj, o verso 32 do capítulo 13. Uma vez que a super-alma não tem começo, é transcendental e inesgotável, ainda que esteja também presente dentro do campo com a alma individual, ela nem age nem é afetada por nenhuma ação. Srila Sridhar Maharaj interpreta de maneira diferente este verso. Ele está dizendo que o próprio Deus não é afetado pelas ações que são manifestadas dentro do mundo material. Ambas as coisas são verdadeiras. Tanto a alma individual, a diva, a atma, o seu eu, aquilo que está entendendo o que está sendo dito e aquilo que está experimentando o corpo, relativo a um determinado ego, a um determinado personagem dentro do universo material, quanto Deus somos, ou são, espirituais, não materiais, absolutos, intangíveis, incalculáveis. Seu efeito, porém, é calculado. A consciência é o efeito da existência da alma. Nenhum cientista, nenhum médico, nenhum neuropsiquiatra, nenhum filósofo consegue, sem a literatura védica, identificar o que é a consciência. A consciência é o efeito da alma. A alma é a causa da consciência. Porém, a alma é não material, inverossímil à concepção mundana. Ela nem age nem é afetada por nenhuma ação. Deus também, na matéria, não age e não é afetado por estes modos da realidade material. Paixão, ignorância e bondade se misturam no universo, gerando diferentes níveis de sentimento, de emoções, de pensamentos, de ações e de seres, e de manifestações e de objetos. Mas a alma, na verdade, não está sendo afetada por isso. Ela está, de certa maneira, num piloto automático corpóreo, o ego, o corpo, vivendo em relação ao próprio karma,
em relação aos frutos de suas atividades da vida passada, emoções, sentimentos, pensamentos, ações, experiências, que dependem da miscigenação desses 3 fatores: ignorância, paixão e bondade. Portanto, nós somos como crianças dentro de um carrinho, podemos chamar o carrinho de tempo, dentro de um brinquedo num parque de diversões, que nós poderíamos chamar de a experiência corpórea da vida. E a alma se ilude de que ela é o corpo, pois ela ainda não tem consciência de ser mais do que isso, de ser Krishnera Nityadas, serva eterna da inteligência suprema, essa é a identidade do eu de cada um. Todos nós somos servos transcendentais, amorosos da pessoa do infinito. Já dissemos em outras aulas que as almas em fase demoníaca rejeitam a ideia de servir a Deus, pois desejam ser servidas pelo próximo, pelo próprio absoluto. O que já acontece. Quem é que está servindo a alma com o sol, universos, oceanos, corpos? É o próprio Deus. Na verdade, a alma precisa simplesmente aprender a retribuir a esse amor. Amar é servir, como nós já explicamos várias vezes. Então, ainda inconsciente dessa sua identidade eterna, desta sua relação com Krishna, a alma vive a experiência do invólucro corpóreo como se ela fosse, em absoluto, um corpo. Este é o motivo pelo qual nós estamos presos, nós estamos identificados, nós não temos consciência realizada de que existe um eu transcendental específico, nós somos específicas personagens, específicas almas da realidade transcendental. Precisamos recobrar uma identidade específica de relação com o absoluto, de relação com Deus. É isso que o processo de Bhakti vai nos revelar a seu momento. E assim nos liberarmos desta ilusão. A alma vai olhar para o próprio corpo, que envelhece, que perece dentro do espelho, consciente de que isto é como uma camiseta que está ficando velha com o uso, com as lavagens sucessivas. Mas que seu eu não é feito nem de algodão, nem de poliéster e nem de lã. O seu eu não é feito nem de bondade material, nem de paixão e nem de ignorância. Suas ações estão sendo pilotadas por tais energias, por tais qualidades materiais. O processo de Bhakti leva a alma a um nível de consciência descrito na literatura védica como nirguna, sem guna, sem qualidades. O verdadeiro sábio é aquele que, segundo o famoso mantra Vacho Vegan, Manasakroda Vegan, Udarupasta Vegan, resiste ao impulso, à mordida da ira, ao impulso dos genitais, ao desejo da língua, às urgências corpóreas em geral e internas principalmente, as urgências emocionais, ao gosto ou não gosto que a mente produz, e que consegue viver freando dentro do próprio aparato corpóreo e sensorial tais impulsos. A vontade de gritar, a vontade de ser grosseiro, a vontade de bater a porta, a vontade de se vingar, a vontade de ofender, a vontade de maltratar, a vontade de roubar, a vontade de mentir, a vontade de tomar vantagem, a vontade de obter, a vontade de acumular, a vontade de usufruir, a vontade de usar,
a vontade de usurpar poderes, pessoas, objetos, coisas, né? Aventuras, experiências, separado de Deus. A alma compreende a sua relação eterna com Deus e estes impulsos se tornam como o frio ou o calor. Algo que é percebido, mas que não altera a essência do corpo. Que não altera o serviço da alma, a tolerância, a equanimidade, a doçura, a gentileza, a humildade, a paciência, que são as características constantes de um sábio transcendental, independentemente do que acontece ao seu redor. Assim nós vamos também entender que a vida é um teste. Já falamos sobre isso, acho que nas 2 últimas aulas. Quando nós compreendemos que a resposta do teste é um equilíbrio constante que não depende dos estímulos internos da emoção e do pensamento e dos fatos, dos acontecimentos ao nosso redor. Independentemente de quem é ou não é grosseiro conosco, nós aprendemos Trinadapi Sunichena Tarorapi Shahishnuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari. Em sânscrito, na verdade em bengali, se não me engano, aprendemos que é necessário nos tornarmos mais humildes do que uma folha de grama, mais tolerantes do que uma árvore, a dar o respeito a todos e não esperar nem exigir nunca respeito por si, para si. Pois somente assim nós conseguiremos pronunciar os santos nomes de Krishna. Pronunciar corretamente o Mahamantra requer uma purificação dos sentidos, uma purificação destes impulsos, uma purificação dos anartas, das sombras que cobrem os chakras, que são os defeitos dentro da matéria. Tal purificação nos leva a conseguir pronunciar os nomes de Deus com a consciência de que o Mahamantra não é diferente de Krishna, pois Deus é absoluto e seus nomes transcendentais, portanto, são iguais a Ele. E que tais nomes estão neste momento em que nós pronunciamos o Mahamantra cotidianamente. Este é o processo de Bhakti. Cantar os santos nomes e nos purificarmos através desse processo. Que tal frase, que tal nome, não diferente de Deus, está dançando sobre os nossos lábios, de maneira irreversível e purificadora. Vamos ler mais um pouco. Krishna continua: assim como o mais sutil dos elementos, o espaço penetra tudo e mesmo assim não é contaminado por nada, a alma, ainda que penetre o corpo, não é afetada por ele. Ó Bharata, assim como o único sol ilumina o mundo inteiro, o ocupante do campo ilumina seu corpo inteiro. Ou seja, a alma irradia a consciência para todo o corpo, assim como o sol irradia seu brilho para tudo que existe ao seu redor. O último verso do 13º capítulo diz: aqueles que através dos olhos do conhecimento podem distinguir entre o corpo e a alma, entre o campo e o conhecedor do campo, e que podem assim entender o caminho da liberação dos seres vivos da natureza material, tais pessoas me alcançam. Tais pessoas alcançam o Supremo. Com isso nós terminamos a aula de hoje. Mais uma vez eu agradeço a paciência, a presença, a constância de todos vocês que me dão a oportunidade de ler o Bhagavad Gita todos os domingos e falar sobre Krishna em boa companhia. Agradeço também a todos os Vaishnavas com o mantra Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Premanande.